Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham aqui mais nesta quinta-feira, mais uma live. O assunto nosso hoje é água. Eu tenho falado aqui, eu tenho me esganado na Câmara Municipal de Sorocaba para essa questão do abastecimento da água, dos cuidados que Sorocaba tem que ter com a represa de Tupararanga, que não está na nossa cidade. Está aqui o professor André. Diga seu currículo, por favor, professor André. Bom, boa tarde a todos. Da nossa gloriosa UFSCar. Sim. Boa tarde a todos. Meu nome é André, eu sou professor da UFSCar aqui no Campo Sorocaba desde 2006, quando a UFSCar veio para cá. Eu trabalho principalmente com qualidade de água e gestão de recursos hídricos. Desde 2006 a gente tem trabalhado também no reservatório de Tupararanga, mas já trabalhei em Barra Bonita, em Guarapiranga, na Bírings, em vários reservatórios do estado. Você esteve em Mariana, né, André? Estive em Mariana. Com seus alunos? Não, eu fui junto com um grupo que foi montado via internet, inclusive, de vários pesquisadores para avaliar o impacto de Mariana no Rio Doce, principalmente, que foi onde o incidente foi mais grave. Agora, em Brumadinho, a gente ia também, mas, na verdade, é muito parecido com o de Mariana, talvez uma intensidade um pouco menor, é que houve mais mortes, porque no de Mariana, na passagem da lama, existiam menos cidades, mas em Brumadinho já está uma área muito mais urbanizada, e acabou tendo uma morte. Com uma equipe de pesquisadores? Sim, com pesquisadores aqui da UFSCar de Sorocaba, da UFSCar de São Carlos, gente da UNB, gente da Universidade Federal de Minas Gerais, de vários locais. A gente fez coleta de água em todo o Rio Doce, um mês depois do incidente, 6 meses depois e 1 ano depois, para verificar o impacto naquele rio, o antigo Rio Doce, né? O que eu falo, aquele rio já não existe mais. O que existe lá é um outro ecossistema que tem uma carga de material em suspensão muito maior e provavelmente vai formar um ecossistema diferente daquele que existia antes, porque praticamente tudo que tinha no rio morreu. Né? Aqui nos perguntam muito sempre, professor André. Eu coloco aqui o professor André, um dos maiores especialistas sobre água aqui na nossa cidade, se não da região. Obrigado. Da nossa gloriosa UFSCar, volto a dizer. Muita gente tem medo lá da barragem de rejeitos Sim, da CBA. Existe uma barragem de rejeito em alumínio. Imensa, né? É uma das maiores do Brasil de rejeito. Aí é um outro tipo de rejeito, não é o de Brumadinho, nem de Mariana. Não, eu fui lá também. É o rejeito que a gente chama de lama vermelha, que é derivado do processo de fabricação de alumínio, do processamento da bauxita. E ele é um tipo de rejeito muito mais tóxico do que aquele de Mariana e de Brumadinho. Bem mais, porque tem resíduo de substâncias químicas que são usadas no processamento da bauxita, principalmente soda cáustica. Eu estive lá 2 vezes, quando houve o acidente de Mariana, que o pessoal de Sorocaba e região ficou preocupado com a nossa barragem de rejeitos, e agora? Tudo que eles nos apresentam é uma barragem diferente do que aquelas que a gente viu lá, que parece que se quebram como chocolate. É de feita de lama, a nossa barragem é de pedra. Sim. Parece tudo que a CBA nos garante é que ela é mais resistente. Sim, ela é mais resistente que aquelas duas, tanto de Mariana como de Brumadinho. A forma de construção é um pouco mais elaborada, isso torna ela também... de pedra bem considerável. Mas como qualquer obra de engenharia, ela não é imune a romper, né? O risco, apesar de ser pequeno dela sofrer um rompimento, se acontecer um rompimento, o prejuízo para a população é muito grande, porque no caminho dessa lama tem a cidade de Alumínio e tem parte da cidade de Sorocaba. A água vai chegar pelo Pirajibu. Ela está acima, para quem não sabe, aqui é de alumínio. Alumínio, se ela romper, desaparece, né? Sim, porque a represa está a 800 metros do nível do mar. Alumínio já está a 700, então tem um desnível de quase 100 metros numa distância de alguns quilômetros. É uma força, mesmo que fosse só água, já seria um problema. Só que é a água misturada com lama, essa lama que é o rejeito da lama vermelha. Então você tem o desnível, a velocidade que essa água viria e a composição do dejeto. Tudo isso somado seria um acidente extremamente grave.
Então, apesar do risco dela romper ser pequeno, a gente precisa ficar sempre de olho na manutenção desse reservatório, dessa barragem, e cobrar da empresa, da CBA, que hoje em dia é Votorantim Metais, né? CBA, voltaram a ser companhia. Voltaram de novo? CBA. A da CBA, que ele tem um plano minimamente organizado para, se acontecer um processo desse, poder avisar a população, tirar a população do caminho. É o que eles se comprometeram lá a apresentar tudo isso. Inclusive, treinamento, rota de fuga, tudo. Inclusive, a gente deveria também, tanto Sorocaba quanto Alumínio, que são as cidades onde isso poderia acontecer com mais frequência, reduzir a ocupação da cidade na provável caminho dessa lama. Porque quanto mais a cidade vai crescer, mais esse problema vai acontecer. Atingiria o nosso Pirajibu, né? Pirajibu, pegaria uma parte ali do distrito industrial, ali do comecinho, e entraria na cidade próximo ali, um pouquinho para frente do Parque das Águas, quando o Pirajibu entra. Então ali já tem uma população grande ali da Vitória Régia, já tem uma série de bairros ali próximo que seriam afetados também se isso viesse a acontecer. Volto a dizer, a probabilidade dela romper é pequena, mas ela não é nula. A empresa nos dá todas as garantias do mundo que aquilo lá é extremamente seguro. As 2 vezes que eu fui, a gente vê, visualmente parece. Não, eu até acredito que seja seguro. Todos os dias, eles monitoram a altura, monitoram o subsolo, tudo. Eu acredito que seja seguro e eu acredito que a empresa tem a responsabilidade de avaliar aquilo, mas por mais seguro que seja, qualquer obra de engenharia, até esse prédio onde a gente está hoje, existe uma probabilidade dele cair. Então, falta de manutenção. Lá em Brumadinho e Mariana tinha uma questão adicional, que aqui não tem aparentemente, que foi o aumento da produção, muito rapidamente. Que lá era minério de ferro. E para manter o lucro das empresas, eles aumentaram, caiu o preço internacional do ferro, para continuar mantendo o lucro, tiveram que aumentar a produção, para compensar o preço menor do ferro. E isso fez que o rejeito produzido fosse maior do que as estruturas conseguiam aguentar. Aqui é um processo um pouco diferente. Aparentemente, pelas últimas informações que a gente teve, a produção de alumínio diminuiu, não aumentou. Porque aparentemente está sendo mais fácil trazer alumínio de outros países, como a China, do que fabricar aqui. Então, a barragem lá, talvez ela esteja sendo menos utilizada hoje do que era antigamente. Mas isso não impede que você tenha que fazer um monitoramento constante. Se anular que ela vai ser desativada aos poucos, eles vão procurar fazer depois em cima dela reflorestamento. O ideal é que você retire essa lama mais tóxica, diminui a quantidade de água secando. Acho que retirar não vou nunca. Mas se tiver uma forma de você manter sem água, porque o problema dessas barragens é a infiltração de água. Porque por cima, às vezes, parece que está até sólido. É isso que a gente vê da sequinha. Tem até trator andando. Sim, mas por baixo a água pode penetrar e vai dissolvendo, que foi o que aconteceu isso claramente pelos últimos em Brumadinho. A gente via tratores andando em cima, mas a água vai infiltrando por baixo. Por isso que a empresa ela tem vários mecanismos de avaliação para justamente saber se a água está entrando ou não. Só que isso tem que ser feito constantemente, eles não pode deixar de ser feito. Que monitoram todos os dias a infiltração de água nos poços. E não é só isso, a hora que começa a perceber que há uma infiltração maior e que pode aumentar o risco de rompimento, precisa deixar todo mundo no caminho da lama avisado, né? Tá. André, eu queria que você falasse uma outra coisa aqui. Nós temos a represa de Tupararanga. Não vejo até hoje que a cidade de Sorocaba sai, e nós dependemos, acho que 80% ou mais, do abastecimento de Sorocaba da represa de Tupararanga. Ela não está em Sorocaba. Ela é o represamento do rio Sorocaba, na região mais alta do rio Sorocaba. Ela está sendo constantemente poluída. As cidades que estão acima da represa retiram água limpa, jogam o esgoto na represa de Tupararanga, e até hoje a Sabesp, para mim, que eu acho um ato criminoso, até hoje a Sabesp não faz o tratamento de esgoto nessas cidades que são regidas pela Sabesp e não por SAIS.
serviços municipais. A represa é cada vez mais contaminada, eu não vejo Sorocaba encarar como se ela fosse nossa. No meu trabalho de mestrado, nós propunhamos lá uma área de reserva que não fosse só uma APA. Uma APA é uma unidade de conservação muito frágil, eu acho, para proteger a nossa represa, que fosse na parte da produção da água mais acima, uma unidade de conservação mais rígida, que não permitisse tudo que uma APA... Ocupação, né? Uma ocupação, como é que se diz? Agricultura, casas, loteamentos, tudo que está acontecendo em volta da nossa represa. E que a nossa região não tem mais água para a expansão de Sorocaba. Depois eu comento o que nós fizemos hoje cedo, né? Sim. A UFSCar faz estudos lá, né? Sim, a represa do Tupararanga a gente estuda desde que veio para cá a UFSCar em 2006. Outros grupos de pesquisa, o pessoal da USP São Carlos também faz pesquisa lá, do Instituto Botânico em São Paulo também faz. A PUC de Sorocaba também, a PUC também fez, o pessoal da Unip também tem um pessoal que estuda a represa. Esses estudos parece que não sensibilizam Sorocaba, André? Então, eu acho que existe uma dificuldade do estudo sair da universidade e ir para a vida diária das pessoas. Ou a vida diária, então, os órgãos de Sorocaba se interessarem pelos estudos das universidades, não? Talvez sim. O que a gente tem notado nesses últimos anos é uma perda gradual da qualidade da água do reservatório. Acho que uns 15 anos atrás ela era ótima. Né? Uns 15, 20 anos atrás ela era considerada uma das melhores águas do estado de São Paulo. O tratamento muito fácil. O que está acontecendo é gradativamente perdendo a qualidade por vários motivos. Um deles é esgoto não tratado. As cidades da cabeceira do reservatório, São Roque, principalmente... Biúna... principalmente São Roque, Biúna, Vargem Grande Paulista e um bairro de Cotia chamado Calcaia do Alto. Calcaia do Alto tem uma população hoje que já beira os 20 mil habitantes e não tem tratamento de esgoto nenhum, nem rede. Nossa! Tudo esgoto in natura. Vargem Grande Paulista atualmente tem uma estação de tratamento de esgoto, mas ela parece que não está funcionando idealmente, até porque chega pouco esgoto, não tem rede. O problema de Vargem Grande é a falta de rede de esgoto. Ibiúna tem uma estação próximo da sede do município, só que Ibiúna é um município praticamente rural, né? Assim, 80% da população vive na área rural de Ibiúna e não na sede. Então, essa estação de tratamento da sede, que nem trata todo o esgoto da sede, deve tratar em torno de uns 20% do esgoto de Ibiúna. O restante vai para a represa ou nos rios formadores da represa. São Roque também, recentemente, depois de muitos anos, tem agora uma estação de tratamento de esgoto, mas na sede de São Roque, que verte para o outro lado, né? Não verte para a represa, verte para o Rio Tietê. Os bairros de São Roque que vertem para a represa não têm tratamento de esgoto. Então, um dos principais problemas é essa falta de tratamento de esgoto. E nesses 4 municípios, Cotia, Vargem Grande, Biúna e São Roque, quem opera é a Sabesp. O outro problema que você também falou é a ocupação do solo do entorno da represa. Ibiúna é um município muito de agricultura, inclusive é um dos principais fornecedores de hortaliça para a cidade de São Paulo, para a região aqui do interior. Uma agricultura em pequenas propriedades, mas muito intensa, e muito do que das APPs, das áreas de proteção da mata ciliar, já foram retiradas. Então tem que ter um trabalho muito grande de recuperação dessas áreas de mata ciliar e de saneamento em área rural, que é uma coisa que a Sabesp, por exemplo, não faz. A mesma Sabesp, quando ela assume o município para fazer saneamento, muitas vezes o contrato é só para a área urbana, não é para a área rural. E no caso de Biúna, a área rural ela é a principal área dentro da represa. Além dos condomínios, tanto de alto padrão quanto de médio padrão, em volta de condomínio, que alguns, na verdade, quando eles são aprovados, eles sempre são aprovados com um sistema de tratamento de esgoto, mas muitos a gente não sabe se eles estão sendo bem operados, se isso acontece realmente. Mas a qualidade da água vem caindo. A qualidade da água vem caindo ano a ano. O que faz com que nós tenhamos que gastar mais com tratamento. Sim, o tratamento acaba ficando mais caro. Só que a gente tem tecnologia para tratar água, mesmo água numa situação muito ruim. Né? Só que cada vez que você tem que melhorar o tratamento, porque a água
que vem é muito ruim, você encarece o processo de tratamento. Ele sempre fica mais caro. Né? Até uma situação onde ele fica tão caro que é mais fácil você trazer água de outro município ou de outro lugar do que tratar a água do local. Nós não temos. Olha, estou vendo um monte de gente entrando aqui conosco, o Danilo, a Márcia Tavares, a Xena Sevaimbrick, o Tadeu Ferraz, a Juliana, o Sandro, o Edenilson, a Janaína, a Rosi, a Mariana Borgo, o Sebastião, a Nete, a Ercília. Ó, tem um monte de gente acompanhando a gente aqui, porque o assunto é super interessante. Então, eu estava falando, São Paulo, a capital de São Paulo, aplicou essa situação. Ele foi detonando todos os veios de água que tinha na cidade, Rio Tamanduateí, o Rio Pinheiros mesmo, o Rio Tietê. Seriam rios que poderiam abastecer São Paulo. Que poderiam abastecer São Paulo, só que São Paulo cresceu tanto e tão rapidamente, e sem tratamento de esgoto também, que essas fontes de água se esgotaram muito rapidamente. Então, cada vez que São Paulo... Não é se esgotaram, se contaminaram. Não dá mais para usar. Então, cada vez que São Paulo tem que buscar água, é cada vez mais longe. Um dos lugares, inclusive, que São Paulo está buscando água é aqui em Biúna. Não na nossa bacia, mas na bacia do Ribeira de Guape. Por enquanto. Eles estão fazendo um grande sistema de captação de água, chamado Sistema São Lourenço, para reduzir um pouco o déficit hídrico de São Paulo, principalmente pela superexploração da água do Cantareira. Antes de vir... Eu assisti um filme, uma reportagem na televisão de famílias que estão sendo retiradas da região da Cantareira. Bairros inteiros, uma região que tinha que estar sendo preservada. Sim. Ocupação irregular. Esse é um dos problemas também em Tupararanga. Antes de vir para Sorocaba, eu trabalhei muitos anos na Zona Sul de São Paulo. Eu dava aula e trabalhava lá. E trabalhava na represa do Guarapiranga. A represa do Guarapiranga teve um processo muito semelhante ao que a gente está vendo em Tupararanga. Ela também ficava um pouco mais isolada. A região da represa do Guarapiranga era a zona rural do município de São Paulo. Quando eu comecei a trabalhar lá na década de 90, tinha pasto com boi na beira da represa. A água era de boa qualidade, já era usada para abastecimento público, só que a ocupação do entorno da represa foi exagerada, rápida, muitos bairros, tanto de classe baixa quanto de classe alta, ocupações de terreno, todo tipo de ocupação possível. Os municípios não tinham interesse em controlar essa ocupação, tanto que às vezes até incentivavam. E hoje a represa do Guarapiranga, ela tem uma água que é possível o tratamento, só que ela não garante uma qualidade para o abastecimento público. A água sempre tem cheiro, tem gosto, mesmo gastando... O sistema de tratamento lá é 10 vezes maior do que um sistema convencional, como da represa lá a gente acabou de falar, do Cantareira. E mesmo assim eles não conseguem garantir uma água de qualidade para uso, para abastecimento público. Corremos riscos aqui, professor André? Sim, assim, o processo que ocorre hoje em Tupararanga, como eu estava falando, é muito parecido com o processo que eu vi acontecendo em Guarapiranga. Eu não consigo convencer Sorocaba a se importar com Itupararanga na medida de que ela é necessária. Eu não consigo. Quando eu estava, e hoje eu faço parte da APA de Itupararanga, tenho que voltar como se diz, acompanhar mais de perto, porque eu já fui membro da APA de Itupararanga. Sorocaba, nos governos passados, não mandava nem representante. Quando se discutiu o que pode e o que não pode na APA, que é a área de proteção ambiental do lado da represa. Fizemos aqui recentemente uma audiência pública sobre a cidade que queremos. E a expansão desordenada de Sorocaba, um crescimento que prejudica tanto as pessoas que moram no Campolim como nos bairros mais periféricos. E hoje de manhã a gente compareci, eu e outras pessoas interessadas, lá na reunião do Comitê de Bacias que você estava presidindo. E se promete para Sorocaba um novo loteamento, como tantos outros que estão saindo por aí, um loteamento chamado Smart City, Cidade Inteligente, na região de Patinga, para quase 40 mil pessoas. Moradia, prédios, comércio, mas é uma área que era rural. Sim. Eu moro naquela região, e onde eu moro não tem água. O SAI não chegou lá até hoje.
Agora, para essa cidade inteligente que eles vão montar, porque é uma nova cidade, né? Sorocaba está se expandindo, falando da Zona Oeste, está se expandindo do lado de Brigadeiro, chegando nas divisas, Brigadeiro, Aparecitinha, se expandindo. E eu não sei, falta água em determinadas partes da cidade nos períodos de mais calor. Sim. Falta. Central Park, na parte de cima, falta água regularmente. No Campolim falta água. Bairros da Zona Norte falta água. Sorocaba tem um problema de sistema, talvez da compreensão de como foi montado o sistema de abastecimento, porque todo o tratamento de água é no Cerrado, aqui no Antônio Panoso. E depois distribui para toda a cidade. Então, quanto mais distante está do sistema de tratamento aqui, maior a probabilidade de faltar por vazamento, por intermitência e tudo mais. Então, isso já é um problema. E a cidade tem crescido na outra direção, né? A gente está aqui no Antônio Panuso, que é na Zona Oeste, quase Zona Sul da cidade, e a cidade tem crescido para a Zona Leste, para a Zona Norte. Aqui do Cerrado levar para a Zona Norte. Agora tem estação de tratamento lá, estão construindo. Né? Lá tem uma estação de tratamento que eu não sei se eles vão conseguir garantir a qualidade tem que tirar do abastecimento. Água do Rio Sorocaba, né? Sim, As pessoas têm que entender isso. Estão tirando água do Rio. Do Rio Sorocaba. E, eu acho que e essa água do Rio Sorocaba, ali chega o Rio Pirajibu, que traz esgoto de Itu e alumínio. Bastante contaminado também, né? Então, também não é uma água de boa qualidade. E você vai juntar essas águas e vai tentar usar isso com um tratamento convencional, provavelmente vai ter dificuldade com tratamento de qualidade para aquela água ser distribuída na Zona Norte. Né? Isso deve acontecer. Então, um dos problemas é esse. O outro problema é que quase toda a nossa fonte de água vem de Tupararanga. E a gente já está no limite de captação de água de Tupararanga. Não tem muito para onde ir. Nós não podemos pegar mais água do que nós pegamos da represa? Não dá, porque o volume... Se a cidade se estica, eu tenho que pegar mais água? Na teoria, sim, porque tem mais gente, né? Quanto mais aumenta a população, mais água você tem que servir a população. Digamos que não viesse gente de fora, a cidade se estica. Aí o problema é a rede. Quanto mais complexa e grande a rede, maior distância da rede, maior probabilidade de vazamento e de intermitência. A nossa rede é velha. Uma parte da rede é velha. Tem muita perda de água ainda. A perda declarada pelo SAI é 40%. Então, pensa um pouco. De tudo que a gente pega, 40% é perdido. Eles têm um problema. É inacreditável, porque parece que a minha torneira que eu deixei pingando lá em casa é que está prejudicando, né? É isso que a gente fala. Né? Às vezes também culpabiliza a população, mas não vê que a culpa maior não é da população, é do gerenciamento do recurso, que depende muito mais do poder público do que da população. Né? Você falou do crescimento desordenado da cidade. Na verdade, eu não chamo de crescimento desordenado. Ele não é desordenado, ele é ordenado pelos empresários. O problema é que o plano diretor de Sorocaba, de 2014, foi um plano direcionado para a expansão imobiliária. Eu não sou contra o empreendimento imobiliário, e eles, lógico que o empreendedor imobiliário tem toda a liberdade de fazer empreendimentos. O que a gente não pode ter é um plano diretor como o de Sorocaba, que ele é voltado para a expansão imobiliária. Ou seja, o único componente da cidade que influenciou nesse plano diretor foi a abertura de novas áreas para loteamento. A questão da água, que é uma questão, do meu ponto de vista, essencial, não foi considerada. Tanto que a maior parte... Não pode ser considerado? Como é que a gente expande sem saber se vai ter água? Pois na verdade, nós não temos mais água em Sorocaba. A cidade não deveria mais se expandir. Né? As áreas a quantidade de água que a gente usa é o máximo que a gente já consegue tirar da represa do Pararanga. Tem as perdas, a gente pode até reduzir perda, que talvez isso aumente um pouquinho mais a disponibilidade. Perde 40%, professor André, isso é uma coisa criminosa, parece. Mas, ao mesmo tempo, não dá para você transformar uma cidade num canteiro de loteamentos que vai cada vez mais exigir recursos, tanto públicos como recursos ambientais. Eu não vejo a prefeitura cobrando dos loteadores as compensações que eles deveriam dar, sabe? Não vejo. Neste loteamento que vai chamar de Smart City, lá na região de Ipatinga, não vi compensações nenhuma, não vi, porque a prefeitura vai ter que correr atrás, como foi o caso do Altos de Ipanema e Carandá, 5.000 apartamentos. Hoje tinha quase 2.000 crianças sendo transportadas para lá e para cá, porque não tinha escola.
A prefeitura fez uma escola, agora precisa de outras e precisa de uma escola estadual. O Estado até hoje não fez a escola, então os alunos do Fundamental 2 e do médio saem de lá. Estou falando de 5.000 apartamentos, né? Aqui a gente fala de 7.700 lotes na região de Ipatinga. Sim. Se eu for falar, tantos outros aqui em cada ponto dessa cidade aqui, está chegando na divisa com outras cidades. Sim. Eu acho que não tem mais água, não tem água para tudo isso, não. Não, eu tenho certeza que não tem. A gente vai ter uma dificuldade em manter o abastecimento dessa população crescente, além da questão da qualidade. Então, tem que diferenciar duas coisas. Uma questão é a quantidade de água disponível. A quantidade de água disponível, nós já estamos no limite. Talvez dê para aumentar um pouquinho do consumo, diminuindo perda. Então, talvez você possa ter um pouquinho mais de água disponível se você diminuir a perda no sistema. Isso é um problema. O outro problema é a qualidade. A gente pode ter até quantidade de água, mas uma água de baixa qualidade. Nós falávamos anteriormente, a represa vem sendo poluída, então, como se ela não fosse nossa. Quando você junta a questão da quantidade com a da qualidade, nós temos que pensar que nós estamos num problema muito grave de falta de água aqui. Porque ou o que vai barrar é o crescimento da cidade, é a quantidade de água, ou é a qualidade. Talvez os dois. Não estou vendo a administração municipal preocupada com isso. Olha lá quem nos acompanha, André. Essa é a Maria Virgínia Nino, o Luzi Cruz, o Rogério, a Alexandre Lombardi, cumprimentando a gente, o Girafa, a Adriana Gilberto, o Tom Santos. Depois essa nossa live aqui, o Reginaldo Orixauiá, essa nossa live vai rodar. Eu acho muito importante o assunto que nós estamos falando aqui. No Comitê de Bacias hoje, a partir desse empreendimento, inclusive, vocês vão chamar uma audiência pública. Eu também pretendo aqui, já com a parceria da OAB, espero que de outras entidades, chamar uma audiência na Câmara sobre esse empreendimento, mas, de novo, pensando no todo da cidade. Sim. Eu acho que uma coisa que a gente precisa divulgar mais, talvez, para a população, é que muitas pessoas têm na cabeça que uma cidade boa é uma cidade grande. Que o crescimento da cidade, número de pessoas, vai fazer com que a cidade tenha mais infraestrutura, e não necessariamente é isso que acontece. Mais problemas de transporte, de moradia, de escola. Mas, às vezes, é o contrário. Né? A ONU já fez vários estudos e definiu que o tamanho bom para uma cidade que permite ter serviços públicos e qualidade de vida é, no máximo, 500.000, 600.000 habitantes, que é onde Sorocaba está nesse momento. Nessa hora, a gente devia estar discutindo a redução do crescimento da cidade, não o aumento da cidade. Ocupar áreas aqui dentro. Ocupar áreas, por exemplo, do centro, que hoje estão desocupadas, estão subutilizadas, onde você já tem serviços públicos como transporte, como creche, como escola. Mesmo que esses loteamentos não tragam pessoas novas para a cidade, o que ela pode estar fazendo... Trarão, com certeza trarão. Trarão, mas o que faz também é que as pessoas que hoje moram nas regiões mais centrais mudem para as regiões mais periféricas, ou por uma qualidade melhor de vida, ou por loteamentos fechados, por mais segurança, o que quer que seja. Esvazia o centro. Aí esvazia os centros e os bairros mais tradicionais, e eles realmente acabam ficando mais perigosos porque fica sem moradia. Uma das formas de você evitar problemas é que as pessoas estejam na rua. Se tiver muita gente na rua, as casas sendo habitadas, as pessoas se conhecendo, é difícil você ter assalto. Mas... O que a gente mais vê hoje é casa para alugar, né? Então, a região central... Estabelecimentos comerciais. Está ficando cada vez mais vazia. A região central, eu não falo só o centro, eu falo os bairros mais antigos, ali, Santa Terezinha, o Cerrado, Vila Santana, até onde eu moro atualmente, que é no Jardim Simos, cada rua tem pelo menos uma ou duas casas para alugar ou para vender. Essas pessoas estão saindo daí para ir em condomínio fechado na periferia. Pela questão da segurança. Pela questão da segurança. Só que quando mais pessoas saem desses bairros, pior é a segurança, porque daí as poucas casas que ficam isoladas. Então, a prefeitura tinha que ter uma política ao contrário, de tentar ocupar melhor esses bairros centrais. Uma das ideias que está incluso no plano diretor, mas que nunca foi feito pela prefeitura, é a questão do IPTU progressivo. Espera um pouquinho, eu quero falar dessa questão do IPTU progressivo, porque nós temos um projeto aqui na Câmara. Entrou aqui a Adriana, a Neoli, entrou ali André. Oi, Eli, boa tarde.
Alexandre Elias, a Thelma, o Antônio Sérgio Ismael, olha aí, nos acompanhando, Tia Auguste, o Ramiro, Fred, olha, um monte de gente aqui já opinando e acompanhando a nossa live. Eu estou apresentando aqui um projeto semelhante ao que eu, a duras penas, o prefeito Haddad conseguiu apresentar em São Paulo de IPTU progressivo, que é previsto no Estatuto das Cidades. Sim. Quando o vereador Crespo era vereador aqui, ele apresentou um projeto de IPTU progressivo, que a gente explica aqui em poucas palavras, que é a utilização, dá um uso social para terra, para áreas, para terrenos, para moradias. Sim. Se estão desocupadas há mais de 5 anos, o IPTU vai aumentando. Você tem que dar um uso social para ela. Mas eu vejo com dificuldade esse projeto passar aqui, mas ele seria uma saída para isso, porque abaixaria até os aluguéis, que são muito caros, né? Eu fico com o meu apartamento fechado, com a minha casa fechada, porque eu estou cobrando demais. E se eu quisesse, de fato, alugar, o aluguel é muito caro, social e o mercado imobiliário, mesmo de venda em Sorocaba, é maior do que em toda a região. Tudo bem que é uma cidade grande, mas às vezes é um pouquinho exagerado. E você tem muitas áreas na parte central da cidade com déficit de morador, não tem gente morando. Mesmo, por exemplo, na questão de creche, que é um problema muito grave em Sorocaba. A maior parte da necessidade de creche está na Zona Norte, que é onde está a maior parte da população. Mas, ao mesmo tempo, você tem creches na região central que estão subutilizadas, que têm vagas. Creches e escolas. Creches e escolas. Escolas ficaram esvaziadas. Então, essa forma de crescer a cidade, sempre indo para a periferia, quando os terrenos são mais baratos, e onde eu posso fazer loteamentos maiores, e obrigo o poder público depois levar toda a infraestrutura, encarece a infraestrutura da cidade, reduz a qualidade dessa infraestrutura, porque eu tenho que pegar mais linhas de ônibus, os ônibus têm que fazer linhas mais compridas. No caso de abastecimento público, você tem que aumentar a complexidade da rede, fazer mais reservatórios. A ideia, que talvez seja mais eficiente, é você voltar a ocupar essas áreas mais próximas do centro e reduzir a aprovação de loteamentos ou de grandes empreendimentos imobiliários na periferia da cidade. Eu não vejo a prefeitura exigir compensações desses loteadores. Eles só trazem mais custos para a prefeitura municipal, porque tem que correr atrás do que eles determinam. No caso, Laranjal Wagner Weiras, 20 torres e um hotel que estão numa área totalmente irregular. A prefeitura anterior do governo Panunzio cometeu um crime, contrariando o plano diretor, colocando aquilo lá. Constrói-se um viaduto para uma saída, que é para jogar mais condomínios ainda e mais edifícios do lado do Campolim. Do lado do Campolim. Não é por nada. Fizeram um viaduto porque vão ter... Os empreendedores têm interesse daquele outro lado do Campolim, que não cabe mais nada lá. O trânsito, no final da tarde, para a região do Campolim é um desastre. Como é para a Zona Norte. Pense a Avenida Ipanema levando para todos os condomínios que tem para a região. Previsto para aquela região. Meu Deus, aquilo é um trânsito que parece a Índia. 6 horas da tarde, porque todo mundo vai e volta. Sim. Vai e volta. Então, vamos procurar soluções como o BRT e outras coisas mais, mas não se pensa em ocupar áreas vazias como o centro que você fala que ficou esvaziado. Eu acho que uma das coisas que precisa rever com urgência é o plano diretor da cidade de Sorocaba. Esse que foi feito em 2014, eu participei de uma parte das discussões, a gente formou até um fórum popular para discutir o plano diretor. Era um plano diretor que não considerou água, não considerou o déficit de moradia na cidade, não considerou transporte, só considerou abrir novas áreas para especulação imobiliária. Quando se faz um plano diretor, você tem que pensar em tudo. Mas o que eu já vi de plano diretor passando por essa Câmara, de quando eu era vereador, eu não estava aqui quando foi aprovado, parece que plano diretor é um plano de sistema viário. Né? Pois eu acho que... De saneamento, não pensa em saúde, não pensa em educação, não pensa em mobilidade, não pensa em nada. Né? Sim. Expanda. Eu acho que, além disso, o plano já é mal feito, porque também não leva para a população discutir as necessidades locais e as necessidades reais. Fica muito fechado. E depois, mesmo com esse plano feito na meia boca, as prefeituras são as primeiras a não cumprirem o plano. Fazem o plano e não cumprem o plano depois. Essa é a minha comissão de trabalho aqui na Câmara, de habitação,
ordenamento urbano, regularização fundiária. E eu pretendo fazer essas audiências. Se eu não conseguir fazer mais nada nessa Câmara, é o futuro de Sorocaba que eu quero debater. Sim. É a minha região, a Zona Oeste, a Zona Norte. É uma expansão que eu penso assim... a gente não diz que é desordenada, ela é ordenada, mas não para quem interessa. Ela é ordenada a partir de um critério de lucro da especulação imobiliária. Entrou a Neide Lansoni, entrou a Alisson Moraes, entrou a Rutineia, a Amanda Lino. Nós estamos dando ibope aqui, André. Que bom. Que bom que as pessoas estão interessadas nesse assunto. Graças a Deus, quero mais gente se interessando pela questão da água na cidade. Fui misgando aqui, parece que ninguém escuta. Eu acho que é melhor a gente ir encerrando. Amanhã tem uma audiência que eu queria mostrar para vocês aqui, sobre Ituparanga. Ó, eu vou ler para vocês. A gente pretendia fazer aqui em Sorocaba, mas nós vamos prestigiar o Votorantim e depois fazermos a nossa audiência sobre a questão da água. No Dia Mundial da Água. E nós queríamos, não vamos fazer na data, mas vamos fazer. Que é amanhã. Amanhã, o tema é Ituparanga, principal manancial de abastecimento da região, desafios e avanços na gestão das águas. 22 de março, aqui amanhã, sexta-feira, 18h30, na Unopar, em Votorantim, Avenida Luiz Patrocínio Fernandes, 890. Participam lá a UFSCar, a APA de Ituparanga, a OAB Votorantim, o Comitê de Bacias, Hidrográfica Sorocaba e Médio Tietê, Águas de Votorantim, Poiato Recicla, Votorantim Energia, e a entidade Fundação Florestal e SOS Ituparanga. Todas essas entidades. E esta aqui é Ecoquali. Mas quem organiza é a OAB de Votorantim. OAB Votorantim, com o apoio de todas essas outras entidades. O que é essa Ecoquali? Você sabe, André? Não sei. É reciclagem. É uma empresa de reciclagem. Então, amanhã, 22 de março, avenida na Unopar Votorantim, avenida Luiz Patrocínio Fernandes, 890. Então, todo o povo de Sorocaba vai para lá, a região inteira. Eu acho melhor a gente se interessar pelo assunto. 16 de abril, nossa audiência aqui, 16 de abril, sobre água. Mas eu pretendo fazer uma só sobre aquela expansão, essa expansão na Zona Oeste de Sorocaba. Os palestrantes: Claudinei Gomes Moreira, representante da Fundação Florestal e gestor da APA. Viviane Rodrigues Oliveira, que é diretora executiva da ONG SOS Ituparanga. E o André Cordeiro dos Santos, professor da UFSCar, nosso maior conhecedor de água aqui nesta região. E também que faz parte do Comitê de Gestão de Recursos Hídricos do Comitê de Bacias. E eu agradeço todo mundo que acompanhou, tem mais gente aqui, a Rutineia, a Amanda. Por favor, acompanhe as nossas audiências públicas e debates com relação à água, porque é muito importante. Um monte de coraçãozinho entrando aqui. Então, eu também quero agradecer aqui o convite da vereadora Yara. Você vai estar conosco em Votorantim amanhã? Sim, estarei em Votorantim amanhã e estou à disposição para discussão desse assunto que realmente me preocupa muito. Eu também moro em Sorocaba, também consumo a água de Sorocaba e eu vejo realmente que há, por parte de uma parte do poder público, simplesmente ignorando um problema que, no meu ponto de vista, é muito sério para o futuro da cidade. Não só a questão do crescimento populacional da cidade, mas da onde que a gente vai tirar água de qualidade. E a gente está numa situação que a gente está vendo um futuro não muito bom pela frente, mas ao mesmo tempo não está vendo sendo feito nada para evitar esse futuro. Eu também não enxergo. André, 16 de abril você vai estar conosco aqui apresentando os estudos da UFSCar sobre a questão da represa. 16 de abril também estarei presente aqui. Muito bem, muito obrigada a todos que nos acompanharam. Todo mundo fique preocupado, por favor. A gente não veio aqui para acalmar ninguém, para ficar preocupado com a água de Sorocaba. Muito obrigada a todos.